Olá pessoal, tudo bem? Sextamos, né? E hoje vamos falar sobre estágios. Mas antes de começar realmente o assunto do vídeo, só um aviso. Para aqueles que viram o post que eu fiz na nossa aba comunidade e pensaram, o Felipe está maluco, ou então hackearam a conta do Felipe, na verdade não, tá? Então aguardem aí a próxima semana, eu acho que vai ser na sexta, tá? Mas enfim, vamos falar então sobre a questão dos estágios. E primeiro é importante deixarmos claro o seguinte, né? Você que está vendo esse vídeo, sabe me dizer a diferença entre um estágio e um emprego? Porque assim, existe uma diferença bem considerável aí. Você já parou para pensar nisso? Eu até recomendo que você pause o vídeo por uns 10 segundos aí e reflita sobre o assunto. Mas qual que seria a ideia de uma maneira assim bem superficial? O estágio, ele é uma questão de uma, entre aspas, parceria entre a empresa e a faculdade barra universidade. Já no caso de um emprego, não existe aí a figura, né, da faculdade barra universidade. Então assim, quando você faz um estágio, teoricamente, aí a gente põe bem teoricamente, né, nessa frase, a faculdade, né, deveria te monitorar no sentido de ver se você realmente, se o estágio realmente está contribuindo para a sua formação naquela área. Tudo bem, a gente sabe que na prática essa monitoração aí ela meio que não ocorre, né? O que acontece geralmente as faculdades pedem a cada 6 meses, um ano aí, enfim, de estágio, que você faça um relatório de estágio dizendo o que você fez. Alguém vai ler esse relatório, alguém vai aprovar esse relatório. Eu particularmente não conheço ninguém que foi reprovado no relatório de estágio. E é isso, né? Então assim, seria isso. Mas assim, pensando numa questão assim mais de ideia mesmo, a ideia de um estágio seria você, claro, você vai trabalhar, você vai colocar a mão na massa, você vai ter contato com o mercado, mas o estágio também traz consigo, né, a questão do aprendizado. Então, num estágio deveria ter um momento para você aprender, né, um momento onde você não vai necessariamente gerar ganhos produtivos para aquela empresa, mas você vai aprender, né? Então, o estágio teoricamente prevê isso, né? E isso pode ser, por exemplo, o primeiro mês de estágio, primeiras 3 semanas, diluído durante o estágio, enfim, isso depende bastante. Já não, no caso do emprego, teoricamente você entrou, trabalha, e é isso aí, né? Então, tudo bem que na prática a gente vê que existem algumas pequenas variações, até porque a gente fala de estágio ou de trabalho, mas assim, existem uma porrada de empresas e cada um vai trabalhar disso de maneira diferente. Beleza, dito isso, então vamos para a pergunta aí que é o título do vídeo. Quando eu posso começar a estagiar? E eu vou então separar essa pergunta em 3 pontos. Que é a questão, quando você pode, pelo lado da faculdade, quando você pode, no sentido de eu me sinto pronto para estagiar, e quando você pode, no sentido de quando as empresas geralmente aí procuram os estagiários, que ano de curso que geralmente elas procuram, beleza? Então vamos lá. Pelo lado da faculdade, como é que isso funciona? Varia bastante, né? O que a gente percebe na prática? Geralmente, faculdades particulares são muito menos restritivas do que faculdades públicas. Até porque elas podem usar isso como moeda de troca, no seguinte sentido, venham para cá que vocês podem estagiar logo cedo, né? Então, faculdades particulares geralmente liberam mais esse sentido. Já nas faculdades públicas, vocês precisam ver, não é nem cada faculdade, é literalmente cada curso como isso funciona. Então, por exemplo, no caso da USP, mais especificamente aqui na Poli, qual que é a regra? Em condições normais, vocês podem estagiar a partir do 3º ano. Então, acabou o biênio, né? Acabaram os 2 primeiros anos, aí sim, a partir do 3º ano, vocês podem estagiar. Inclusive, isso anda gerando bastante polêmica, não só no contexto da Poli, mas no contexto da USP como um todo, né? E aí eu acho que isso deve se repetir nas faculdades públicas como um todo, que é o seguinte, houve aí um aumento considerável das chamadas ações afirmativas, das cotas, e com isso mais alunos que tinham aí uma situação econômica familiar não tão boa assim vieram para a USP, né? Ou então para outras faculdades públicas.
E esses alunos, muitas vezes, eles usam o estágio como uma maneira de complementar a renda de casa. Então, existe sim um movimento aí que eu vejo. Aqui na Poli foi claro isso, né? Mas eu também já ouvi falar em alguns lugares da USP, e eu imagino que isso, nas faculdades públicas como um todo, dessa questão de ser um pouco mais flexível em deixar o aluno estagiar, ainda mais aqueles alunos que se encontram, né, em situação de vulnerabilidade econômica. Então, acontece isso bastante. Mas, assim, por via de regras, né, como é que funciona? Vocês precisam ver para cada faculdade, para cada curso aí, qual que é o período a partir do qual eles permitem você estagiar. E por que eu falo permitir estagiar? Porque quando vocês vão estagiar, existe um documento que é o contrato de estágio, que tem 3 assinaturas. Tem a sua assinatura, tem a assinatura da empresa, alguém da empresa vai assinar, e tem a assinatura da faculdade, alguém da faculdade vai assinar. Então, se não tiver essas 3 assinaturas caracterizando aquele documento, né, então você não está no estágio. Por mais que possam falar estágio, na prática, assim, legalmente falando, não é um estágio, tá? Inclusive, não conta, né, isso para estágio. Uma pergunta que alguns me fazem é: Felipe, eu já trabalho, então já trabalhei, eu posso puxar essas horas como estágio curricular obrigatório? Eu, particularmente, não conheço nenhum caso que isso seja possível, né? A gente chamaria isso de uma espécie de estágio retroativo, né? Então, eu não conheço casos onde isso seja possível. Inclusive, é até uma situação, assim, muito interessante, um pouco engraçada e um pouco triste, que acontece aqui na Poli, que é o seguinte: olha, vejam só que curioso. Você não pode começar o estágio antes deles assinarem, mas às vezes eles demoram para assinar, então assim, dá uns problemas aí, né? Ou então o pessoal assina lá dia 20, sei lá, vou inventar aqui um dia, tá? O pessoal assina lá dia 21, você traz pra Poli dia 23. Às vezes dá uns rolos nisso daí, né? Mas enfim. Então, sobre esse primeiro ponto, a questão é essa, né? Vocês precisam realmente ver cada caso de vocês, qual que é o ponto, qual que é o período aí de curso a partir do qual vocês podem estagiar. Realmente não existe uma regra universal, nenhum valor universal para isso. Segundo ponto, então: quando que eu, Felipe, no caso vocês, vão se sentir prontos para estagiar? A resposta é nunca. Eu diria que nunca, sabe? Essa questão aí do primeiro estágio, então do primeiro emprego para aqueles que não estagiam, realmente é bastante intimidadora para 99,9% das pessoas, né? Eu incluso aí, claro, né? Então dá um pouquinho de medo, né? Dá aquele frio na barriga no seguinte sentido: será que realmente eu estou pronto? Será que o que eu aprendi até agora na graduação é o bastante para eu conseguir estagiar? Então, aquele friozinho na barriga é clássico, né? Claro, no caso de um emprego não tem muito o que fazer, vocês têm que trabalhar, então vocês vão ter que correr atrás disso. Mas no caso do estágio pode ficar aquilo: será que eu estou pronto? Não, vou esperar mais 6 meses, não vou esperar mais 6 meses, enfim, né? Então assim, sempre vai ter esse friozinho na barriga do será que eu estou pronto? Depois que vocês tiverem a primeira experiência de vocês, isso daí vai passar, vocês vão falar assim: até que deu para levar assim, né? Porque, de novo, a gente volta porque eu falei logo no começo do vídeo, o estágio, ele é diferente de um emprego. Então, no caso de um estágio, vocês vão ter lá, é previsto um momento de aprendizado. Então, vocês vão aprender no estágio. Não é que vocês têm que entrar sabendo de tudo, tá? De maneira alguma. Inclusive, vou até fazer um paralelo aqui mais ou menos válido com a questão da iniciação científica. Eu falo bastante com o pessoal que quer fazer iniciação científica, né? A chamada IC. E geralmente, os alunos têm a seguinte ideia na cabeça: para fazer uma IC, eu preciso saber tudo sobre o assunto da minha IC antes de começar ela. E a resposta é claro que não, de maneira alguma, né? Tanto que geralmente numa iniciação científica a gente prevê aí de 1 a 2 meses, né? Então uma IC ela vai durar geralmente 12 meses, 1 ano. A gente prevê de 1 a 2 meses só para o aluno estudar aquela área, né? Que ele vai fazer a sua pesquisa. Então assim, vale para IC, vale para estágio, né? Vocês não precisam saber tudo para vocês começarem a estagiar, de maneira alguma. O que é esperado é que vocês tenham uma base, né, geral sobre aquela área, né, que vai depender, por exemplo, de onde vocês forem estagiar, né? Então a gente espera geralmente isso. Então, por exemplo, né, você quer estagiar em computação, em alguma programação, sei lá, desenvolvimento web. Felipe, eu nunca lancei um site. Beleza. Sabe programar? Sei, ufa, pelo menos isso. Não sei nem programar. Putz, aí realmente complicado, né? Então,
tem muito disso, tá? Mas assim, sobre se sentir pronto, fiquem tranquilos que 99,9% das pessoas não se sentem prontas aí no primeiro estágio. Inclusive, como eu já trouxe aqui em outros vídeos, inclusive eu brinquei com isso, né? O pessoal treine um pouco na primeira entrevista de estágio, depois vocês vão ficando mais calejados aí com isso. E agora o nosso último ponto, que é quando as empresas geralmente aí vão querer o aluno estagiário. Falar de quando as empresas vão querer é meio difícil, porque de novo existem uma porrada aí de empresas diferentes. Mas o que a gente percebe na prática, e eu vou falar isso com base em experiências de outros alunos dos diversos cursos. Geralmente, se vocês forem pegar os cursos de graduação que têm estágio curricular obrigatório, ou seja, se vocês não estagiarem, vocês não se formam, geralmente esses cursos prevêem o estágio no último ano da graduação. Tá? Então, geralmente é isso que é previsto. Mas, na prática, a gente vê que os alunos dos mais diversos cursos, eles vão estagiar ou a partir do último ano, como é previsto pelos cursos, ou então no penúltimo ano. Então, vamos trazer aqui um exemplo concreto para vocês. Então, no caso da Poli, por exemplo, a Poli, Engenharia, é um curso que tem 5 anos de formação. É previsto pela Poli que vocês estagiem no último ano, que é um ano mesmo, enfim, onde vocês têm menos matérias, onde a carga curricular é bem baixa, exatamente para conseguir colocar um estágio aí com bastante tranquilidade e conforto. Mas, na prática, a gente percebe claramente isso, que vários alunos já começam a estagiar a partir do 4º ano. Mesmo tendo mais matérias, tendo uma carga curricular maior, o pessoal aí no 4º ano já consegue dar um jeito assim e consegue encaixar um estágio. Então o pessoal estagia aí a partir do 4º ano. E isso não é exclusivo da Poli, você encontra vários casos onde a graduação prevê o estágio apenas no último ano e o pessoal já começa a estagiar a partir do penúltimo ano. E vocês podem perguntar, Felipe, por que isso, né? Por vários motivos, desde a questão dinheiro é bom, né? Dinheiro é importante, você poder comprar suas coisas ou então ajudar na renda doméstica. Que mais? A questão do aprendizado, de entrar logo em contato com o mercado, né? Isso é interessante para vocês conseguirem vislumbrar aí o futuro profissional de vocês. E também um ponto que é o seguinte, e eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que não, né? A lei do estágio, se eu me lembro bem, existe uma lei, né, que ela padroniza essas questões de estágio, uma lei assim, uma lei mesmo, tá? Uma lei nacional, que é chamada de lei do estágio. Não lembro o número dela agora, enfim. A lei do estágio, ela fala aí que o tempo máximo de estágio que pode ter numa empresa são 2 anos, tá? E eu sei que existem, na engenharia eu não percebi isso, mas eu sei que em outros cursos existem empresas que elas falam o seguinte, o tempo máximo de estágio é 2 anos, então beleza, você estagia com a gente 2 anos e aí quando acabar o seu estágio a gente te efetiva como funcionário, e você vai ganhar muito mais, enfim, várias coisas. Então também por conta disso, em outros cursos vocês encontram pessoas que começam a estagiar a partir do penúltimo ano, aí elas estagiam 2 anos, se formou, está efetivado, já trabalha naquela empresa como funcionário, o que é interessante, né? Claro, existem casos também muito comuns onde você é efetivado antes, né? Então, você começa a estagiar antes, no seu 4º ano, no seu 5º ano, no meio do ano, enfim, você já está efetivado. Isso também acontece bastante, né? Vai depender muito da empresa e também do quanto você vai se destacar nessa empresa, né? Então, acontece isso também. Ficou 14 minutos, acho que é um tamanho razoável aí de vídeo, então não tem mais o que falar sobre esse assunto. Espero ter ajudado vocês um pouco com essa dúvida, que realmente essa questão do estágio gera bastante dúvida. Se vocês tiverem aí mais dúvidas, fiquem à vontade para comentar e a gente vai discutindo nos comentários, tudo bem? Então era isso, gente. Uma ótima sexta para vocês, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.